Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos nessa manhã juntos para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da leitura, através da oração. Eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós estamos no horário de 8h51 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero contigo nós estarmos buscando ao Senhor nos livros de 1 Samuel 15 e 16, também Zacarias capítulo 5 e 6 e 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2. A data de hoje é 5/8/2025. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos às 19 horas. Hoje, inclusive, nós temos um culto abençoado e você, meu convidado especial, para nós estarmos juntos, adorando e magnificando o nome do Senhor nosso Deus. Então, você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então, vem estar conosco hoje às 19 horas, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quero contigo também, nós estamos aí orando, nesse momento, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos estar orando, buscando a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão tem sido conosco. Quantos, ó Pai, tiveram dificuldade, Senhor, de passar a noite, Senhor, por causa de dores. Quantos tiveram dificuldades, ó Pai, por causa de situações, ó Pai, que tem tirado a sua paz. Muitas vezes é falta de emprego, é falta de trabalho, é falta, Senhor, de um soldo necessário, Senhor, para as responsabilidades mensais. Assim venha o Senhor nos ajudar, Senhor, nessa manhã, que todas as preocupações vão de cair por terra, Pai, e aqueles anos, ó Pai, que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, ó Pai, sejam restituídos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja bênçãos, e essas bênçãos, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor, dos meus amados irmãos e irmãs, ó Deus, seja bênçãos, ó Pai, maravilhosíssimas, Pai, que nós colocamos diante do Senhor. Então nos ajuda, Pai, faça resplandecer, Senhor, da tua glória, Senhor, do teu poder, da unção do seu Santo Espírito, ó Pai, nos ajuda, Senhor, faça, Senhor, de nós instrumentos da tua paz, ó Pai. Então esteja, Senhor, fazendo com que nós venhamos levar alegria onde tiver ódio, ó Pai, onde tiver fome, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fartura. Onde tiver tristeza, que haja alegria. Onde tiver, Senhor Deus, choro, Pai, Deus, que haja o alento, o consolo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Onde tiver, Senhor Deus, pessoas doentes, ó Pai, onde tiver, Senhor Deus, os teus servos passando, Senhor Deus, por situações, ó Pai, difíceis, Pai, na área da saúde, ó Pai, venha o Senhor confirmar a tua palavra que diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Então nos sara, Senhor Deus, esteja colocando as tuas mãos potentes, venha com o teu sobrenatural, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus, com o teu milagre, com a tua cura, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, aquele pai de família que tem orado, que tem clamado, tem te pedido, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, Senhor Deus, para alimentar a sua família, abre portas, Senhor Deus, traz os soldos necessários, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, Senhor Deus, ajuda, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai,
a estarem, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, rompendo com as barreiras, com as dificuldades. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, ó Pai, que toda tranqueira, Senhor Deus, que toda, aleluia, porta fechada venha se abrir, Senhor Deus, que todo muro que foi levantado, Senhor Deus, Deus, à nossa frente, que ele venha, Senhor Deus, cair, mas que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, voar como águia, Pai, que venhamos, ó Pai, correr e não se cansar, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sermos renovados pelo Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião. Deus, abençoe as famílias, ó Pai. Deus, toma um casal de namorados, de noivos, ó Pai, toma aqueles que já contraíram matrimônio, toma aquela senhora, Pai, que depois de criar, Senhor Deus, seus filhos, perdão, muitas vezes seus netos, agora se encontra no asilo, ó Pai, mas a Tua palavra vem dizer, Senhor Deus, que o Senhor faz com que os solitários habitem em família, assim que as Tuas mãos potentes, ó Pai, venha sobre, Senhor Deus, aleluia, essas senhoras, esses senhores, ó Pai, aquela criança, Senhor Deus, que foi abandonada pela sua mãe, aquele jovem, Senhor Deus, aquela pessoa, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, nos orfanatos, ó Pai, venha o Senhor amparar, cuidar, Senhor Deus, manifestar, Senhor Deus, a Tua glória, o Teu poder, em nome de Jesus Cristo, pois diz também a Tua palavra no Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, não te abandonarei, assim venha, Senhor, Deus de Israel, cuidar dos teus filhos, também em terra de Zebulon, terra de Naphtali, como diz a Tua palavra, caminho beira-mar, Galiléia dos gentios, o povo que estava em trevas, viu grande luz, venha o Senhor consolar, tirar das trevas, Senhor Deus, do império, Senhor Deus, aleluia, do submundo, Pai, trazer os teus filhos, ó Pai, para a Tua presença. Assim, Senhor Deus, oramos em nome de Jesus. Perdoe-me. Deus de Israel, toma, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos presídios, ó Pai, trancafiados, aqueles que estão nas bocas de fumo, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, nas cracolândias, ó Pai, ó Deus, dominados, Senhor Deus, pelos entorpecentes, Senhor Deus, pelos tóxicos, Deus, esteja libertando, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, esteja trazendo vida, Senhor Deus, e vida em abundância, Pai, venha com as Tuas mãos potentes, ó Pai, quantas pessoas têm sofrido, Senhor Deus, por causa dos seus entes queridos, ó Pai, que têm passado, Senhor Deus, momentos de terrores, ó Pai. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que cresçamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, que haja um tempo de bênção para a minha vida, que haja um tempo de bênção para a Tua vida, para a vida de nossas famílias, que venhamos ver a glória do Senhor agindo poderosamente de uma forma transbordante, né? Que nós venhamos triunfar nos caminhos do Senhor, que venhamos ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que possamos vencer os obstáculos que estão propostos a cada um de nós, sejamos aí guardados pelo nosso Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Eu quero contigo nós estarmos lendo 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até os ovelhas, desde os camelos até os jumentos.
o que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua totalmente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. A Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido
a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua mãe desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e saiu e subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre rei de Israel. Amém? Capítulo 16 de 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e convidou-o ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante mim, aleluia, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, para a sua grandeza, sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem vê, pois o Senhor vê o que está diante o Senhor, aleluia, pois um homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Diz mais Samuel a Jessé: acabaram os seus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé:
manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e um homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil semblante, e o Senhor é com ele. E Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava, aleluia, Davi tomava a harpa e a tocava com suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava de Saul. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo até o livro de Zacarias. Amém? Vamos ao livro de Zacarias, vamos buscar ao Senhor, vamos nos deleitar na sua palavra, no seu poder, na sua unção, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Zacarias capítulo 5 e também o capítulo 6, para nós estarmos nos enchendo do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo volante, ou melhor dizendo, um rolo voante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar, aleluia, será desarraigado conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá, juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu um anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é uma efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra.
E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro da efa, e lançou sobre a boca desde o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse a um anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Siná, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias capítulo 6. Glórias a Deus, maravilhoso Senhor. Diz assim: e outra vez me levantei os meus olhos, e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isso, meu Senhor? E o anjo me respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estava operante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíam para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor vem a mim, dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram da Babilônia, e vem tu mesmo, aleluia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis que aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, e essas coroas serão para Helen, e para Tobias, e para Gedaías, e para filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós isto, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Amém? Quero também ir com meus amados irmãos a 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, nós vamos buscar ao Senhor, aleluia, nesses 2 capítulos abençoadíssimos do Senhor. Amém? Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus,
o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi em vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tessalonicenses capítulo 2. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, melhor dizendo, voltando ao versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas de que, com santa e justa e irrepreensivelmente, nos ouvemos para convosco os que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos e testemunhamos a cada um de vós como pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de vós a palavra da pregação de Deus, e recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo, aleluia, Jesus. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus Cristo e os seus próprios profetas, nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos a fim de encherem sempre a medida de vossos pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Porque vós sois nossa glória e gozo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus filhos e filhas. Nos abençoa, Deus, abre portas, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco, ó Pai, abre os nossos caminhos, ministra sobre nós com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Que cresçamos, ó Pai, dia a dia, acendendo conhecimento, Pai, na Tua graça. Nos ajuda, Deus, faça de nós instrumento nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vida do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs, que tenhamos aí um tempo de bênção na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.